Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vamos lá. Nosso estudo da tarde. Começamos já no mês passado. Nosso Ministério da Família esteve aqui falando ao reverendo Augusto, né? Reverendo Augusto Guimarães. E ele iniciou falando sobre a esperança, não é? Para homens aflitos. Esse foi o tema. E ele introduziu esse tema. Hoje a gente vai avançar um pouco, tratando sobre os desafios que nós temos na nossa vida como homens, como servos do Senhor, e do que a palavra de Deus nos traz. Um texto para nós termos em mente é o texto do primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, verso 11 a 13. É um trecho da oração que Davi faz perante toda a congregação de Israel, consagrando o seu reino, consagrando aquilo que ele havia ajuntado para a glória de Deus, e tudo aqui havia sido trazido, inclusive, para a construção do templo que Salomão haveria de construir em Jerusalém. E do verso 11 a 13, Davi reconhece que todas as coisas são do Senhor, que ele tem poder, grandeza e honra sobre tudo, que ele é o Deus da vitória e da majestade. E o texto diz assim: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Aqui está um princípio para a nossa vida como homens de Deus, para todos os servos de Deus, homens ou mulheres. Ao reconhecermos a grandeza de Deus, reconhecermos que todo poder, todo conhecimento, a vitória vem dele, e compreendermos que nós somos completamente dependentes do Senhor em quaisquer coisas que venhamos a realizar. Diferentemente do que ouvimos no mundo e no nosso tempo, nós não somos autônomos, nem temos força em nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor. E precisamos entender essas coisas, porque precisamos entender esse princípio, porque nós vivemos num mundo de circunstâncias muitas vezes difíceis. A vida traz situações e nos cerca com circunstâncias que muitas vezes nós não entendemos. Provações que muitas vezes parecem ser até insuportáveis em momentos que são muito difíceis de se viver. Por exemplo, uma morte na família, pessoas queridas que se vão, e sem dúvida alguma esse é um momento difícil. Aqueles que não tiverem o coração no Senhor, eles vão de sofrer imensa angústia em meio a isso. O desemprego e a dificuldade financeira, que muitas vezes mexem com o coração e trazem uma ansiedade congelante, uma ansiedade que impede o descanso e até mesmo chega a minar as forças, a atuação, minar a capacidade de se fazer as coisas. Uma enfermidade que de repente pode vir sobre qualquer um de nós. Nenhum de nós está isento, nenhum de nós está livre de enfermidades, não é verdade? Nós podemos ser alcançados por males desconhecidos por nós, por males que nunca imaginamos que teríamos, e podemos ser alcançados por pandemias, como há pouco tempo atrás. Um conflito familiar que também mina a paz, mina o ambiente em que nós vivemos, e deveria ser aquele local de segurança, o local onde nós deveríamos ter tranquilidade. Não são poucos os casos, semanalmente a gente tem isso. Muitos de fora da igreja, outros que são da nossa igreja, que vêm procurando. O pastor Marcelo está aqui para confirmar isso, pastor Brivaldo lá atrás, os presbíteros, e quantas vezes a gente é pego de surpresa, até mesmo aqueles que estão envolvidos em conflitos familiares,
são pegos de surpresa, não é? E são vistos em situações que não se tem como resolver pelas próprias forças, né? Ontem mesmo eu tratava com uma irmã e depois de várias caminhadas e processos, e ela disse assim, pastor, eu não venho mais conversar, eu desisti, eu vou querer o divórcio mesmo e ponto final. Eu disse, puxa vida, né? E é muito duro a gente ouvir isso, mas a única coisa que podemos fazer é apresentar os princípios da palavra e cada um é responsável por si mesmo, né? É o autogoverno que Deus nos dá diante dos homens e diante dele mesmo, no qual cada um de nós haverá de prestar contas. O Senhor é misericordioso, sem dúvida alguma, e mesmo em situações assim ele age com misericórdia. No entanto, as marcas ficam, né? As dores ficam, e as circunstâncias elas deixam marcas, elas deixam dores, elas trazem aflições, elas deixam cicatrizes, e muitas vezes isso é tão difícil. Mas em meio a essa dificuldade toda, e por mais difícil, irmãos, que seja a provação que o cristão ele venha enfrentar, ele ainda é chamado, como Davi traz a sua memória depois de uma vida de muitos... Uau, foi um eco, né? Depois de uma vida de muitos desafios e uma vida de muitas provações, não foi uma vida fácil. Davi não teve um tempo de tranquilidade. Você observe, muito jovem, ele já está envolvido com batalhas, das quais nenhum de nós irá enfrentar. Não é como lutar com um gigante como Golias, ou depois ter que passar a vida fugindo de Saul, e depois que ele se assenta no trono, a espada nunca desapegou da mão dele. Foi durante todo o seu reinado de 40 anos, muita batalha. Diferentemente do reino de Salomão, que foi um reino de paz, né? Salomão não lutou uma guerra só, nenhuma. Salomão nunca foi à frente de uma batalha, diferentemente de seu pai. Mas Davi foi quem pavimentou um reino de paz, mas ele reconhece, olha, eu cheguei ao final, à velhice, e eu cheguei aqui ainda vivo e posso ver agora um reino em paz, e agora à beira da morte ele está vendo um reino pacificado, os filisteus estão vencidos, eles não têm mais força contra o reino de Israel. O reino de Israel é um reino, de certa forma, já respeitado naquela passagem importante entre 3 continentes, né? A Ásia, a Europa e a África era o que ligava tudo, e, portanto, tudo passava por ali, todas as informações passavam por ali, e o centro de todas as coisas era Jerusalém, onde Davi governava. Ele diz, olha, eu enfrentei tudo, enfrentei aflições e, bom, basta a gente olhar para os Salmos e a gente vê cânticos de um homem que enfrentou muita provação, aflições, que certamente enfrentou até situações de depressão, de angústia, de solidão, de perseguição verdadeira, não de mania de perseguição, mas de perseguição verdadeira, de ser vítima dos males dos outros, não de ser uma pessoa vitimizada, mas de ser vítima verdadeira dos males dos outros. Algumas vezes ele respondeu corretamente, outras vezes ele respondeu de forma errada, em pecado, e a vida de Davi reflete a nossa própria vida, mas no meio disso tudo ele diz, olha, o Senhor é quem tem poder, todas as coisas é do Senhor, e a vitória é do Senhor. Ele dá a quem Ele quer, Ele dá a vitória a quem Ele bem entende, e nós podemos, portanto, confiar no Senhor Deus, porque, como diz Davi no Salmo 50, ou no Salmo 59, Ele também é a nossa ajuda, Ele é o nosso refúgio. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer no capítulo 10º que o Senhor ele não nos levará ou não permitirá que passemos por provas, por provações que sejam maiores do que aquilo que nós podemos suportar. Portanto, ainda que a gente diga assim, eu não estou suportando, Senhor, o Senhor bem sabe que a gente suporta sim, que dá para colocar, sabe, aquela academia que você está levantando, está puxando o peso para ter alguma musculatura, e o personal vai botar mais um pezinho ali. Você olha assim, não coloca não, meu filho. Aí não, você aguenta. Você não aguenta, aguenta sim. E ele coloca mais um peso ali, você de repente consegue puxar aquele negócio e fica assim forte, né? Não como eu, mas de repente forte como o Vitor, né? Tá
Fortão, né, Vitor? Era magrinho. O que você tá? É bomba, é? Brincadeira. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva a ganharmos uma musculatura espiritual. São provas que objetivam o nosso bem. As lutas, portanto, sob a soberania de Deus, ainda que seja a morte em família, o desemprego, a dificuldade financeira, a enfermidade, o conflito familiar, tudo isso deve ser enfrentado com um coração humilde diante do Senhor, com um coração contrito diante de Deus. E, segundo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, no verso 28, todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, irmãos, podemos confiar na palavra do Senhor. Passará céus e terra, e a palavra de Deus não passará. As promessas, aquilo que Deus afirma, os princípios e a verdade da palavra de Deus permanece para sempre, permanece eternamente. E a esperança é exatamente nós colocarmos o nosso coração nisso, colocarmos o nosso coração naquilo que o Senhor afirma ser verdade, aquilo que Ele diz que é a verdade, não aquilo que os nossos olhos veem. Um irmão que me encontrei essa semana, que eu sei que está passando por lutas, né, nessa área do trabalho, e labutando muito com isso. E aí eu dizia, está tudo bem. Aí ele dizia assim, a resposta dele foi com aquele cântico antigo, né, que nós mais velhos conhecemos, né? Não olho circunstâncias, não, olho o seu amor. Lembra disso? Não me guio por vistas, alegre estou. Lembra desse cântico, né, que reflete a palavra de Deus. Irmãos, é isso, nós não guiamos por vistas, nós não olhamos circunstâncias, nós nos guiamos pelo amor de Deus e nós seguimos alegres, nós seguimos em contentamento diante de Deus. E esse é o assunto que a gente quer tratar, é que a esperança permite que nós nos encontremos em alegria mesmo nos momentos mais difíceis. E é importante a gente definir o que seja a alegria na palavra de Deus, porque os termos eles foram mudados pelo Espírito do século. Os termos eles foram transformados, ou melhor, eles foram alterados de forma pecaminosa. E você perceba, a alegria ela não tem o significado que a Bíblia apresenta, que é contentamento. A alegria que o mundo apresenta é algo diferente, digamos assim, é uma satisfação imediata. Portanto, colocar, como nós vemos na palavra de Deus, a possibilidade de alegria e provação no mesmo ambiente se torna muito difícil. Falar de provação e alegria na mesma frase é algo antagônico, é impossível de se pensar em coisas assim com a mentalidade humanista, com a mentalidade imediatista, com a mentalidade humanista dos nossos dias, hedonista dos nossos dias. Porque a alegria é algo que satisfaz os meus sentidos, é o prazer. A alegria é confundida com prazer. E isso é o que se busca a todo custo. E a nossa sociedade, sendo assim, completamente humanista, imediatista e hedonista, não entende a aprovação, a alegria, e isso que produz perseverança, que produz uma caminhada na presença de Deus, uma caminhada que nos leva a confiarmos no Senhor e seguirmos firmes numa caminhada que nos leva àquela promessa que Deus nos deu. Isso não é imediato. E eu quero pensar com você em algumas coisas que enfrentam ou que trazem conflitos na nossa mente quando nós pensamos em provação e quando nós pensamos, como Paulo exorta aos filipenses, a termos alegria e vivermos em alegria e renovarmos a alegria em nosso coração, mesmo em meio aos conflitos. E a carta que Paulo escreve aos filipenses é uma carta em meio a conflitos. Observe, Paulo está preso e ele escreve uma carta falando de alegria. Em segundo lugar, há um conflito na igreja de Filipos. E ele escreve essa carta com o propósito de resolver o conflito. A gente não está falando de uma mega igreja. A gente está falando de uma igreja pequenininha, né?
de algumas dezenas, talvez, de irmãos que se reuniam, provavelmente numa casa, provavelmente num ambiente pequeno também. E ali duas líderes da igreja, Evódia e Síntique, entraram num conflito, numa disputa, e nós não sabemos exatamente por quê, mas essa disputa foi tão acirrada e o conflito entre elas foi tão acirrado que isso estava minando a igreja, entristecendo a igreja. E nós sabemos muito bem como conflitos entre irmãos podem trazer dificuldades no meio da igreja. Quem nunca os viveu, né? Famílias em conflito, pessoas em conflito, partidos que se formam, né? Eu sou do partido fulano ou do partido cicrano. Paulo escreve aos Coríntios também tratando disso, de uma igreja fragmentada, né? Em meio a partidos. E ele escreve aos Coríntios também para resolver conflitos. Paulo parece que escreve as suas cartas para resolver conflito o tempo todo. A carta de Filemão é para resolver um conflito. As cartas aos Coríntios são para resolver conflito. A carta aos Filipenses é para resolver outro conflito. Aos Colossenses é para resolver um conflito teológico que há entre eles. Percebe? Escrevendo a Timóteo, Paulo quer resolver um conflito no coração dele, porque ele era meio tímido, né? E se amedrontava porque era jovem demais como pastor. Paulo está o tempo todo escrevendo com o propósito de trazer paz à igreja a partir dos princípios do evangelho, do princípio apostólico. E ele fala de alegria, constantemente ele fala dessa realidade. A alegria, como dizia, irmãos, no tempo em que nós vivemos, é algo mensurado materialmente. A primeira coisa para a gente pensar é isso, que há um espírito do século e há uma proposta de alegria que se distancia da palavra de Deus. E o problema é que essa ideia de uma alegria mensurada materialmente e apenas materialmente, ela nos pega desprevenidos. Ela penetra a nossa mente, ela penetra o nosso coração. E onde nós moramos faz parte da alegria que nós temos, ou o carro que nós temos pode nos tornar mais alegres ou menos alegres. O recurso que nós temos guardados no banco vai nos tornar mais tranquilos ou menos tranquilos, fazer com que nós durmamos mais alegres ou menos alegres. Não é assim. Não é? A gente costuma viver e a gente fica assim pensando, mas no dia que eu tiver, ou no dia que eu alcançar isso ou aquilo, então eu serei mais feliz. Não é? A gente vivia quando solteiro, né? E na adolescência, então a gente olhava aquela moça e dizia assim, no dia que aquela moça me der bola, eu serei mais feliz, né? Ou então, no dia que eu me concluir os estudos, eu serei... Ou quando a gente está no emprego, a gente pensa assim, no dia que eu for promovido aí, então, né, eu vou ser feliz. Aí não é assim que as coisas funcionam. A alegria, irmãos, é confundida nos nossos dias com esse prazer imediato, materialista, dentro daquela ideia da pirâmide de Maslow, né? Aqueles elementos que são basilares até o topo da pirâmide, que é, então, o reconhecimento que nós temos no mundo como pessoas que são vencedoras, pessoas que alcançaram um patamar extraordinário. Ontem, acredito que na Finlândia, não foi? Um jovem de 12 anos entrou numa sala de aula e abriu fogo. Matou 2 outros adolescentes. A gente está falando de um país com IDH lá em cima, com o maior índice de educação do mundo e com uma economia totalmente estável. Lá não tem STF, lá não tem Senado, lá não tem o Congresso Nacional que a gente tem. Não, vamos mudar de assunto, porque senão a alegria vai embora. Não tem nada disso, mas o que leva um menino de 12 anos, provavelmente morando numa boa casa, tendo um ensino de altíssima qualidade, provavelmente tendo o melhor para comer e o melhor para vestir, a cometer um ato como esse? O que leva? O que leva as pessoas com grandes recursos a tirarem a própria vida ou a se verem entristecidos? Irmãos, o humanismo coloca o homem no centro de todas as coisas, tanto filosoficamente quanto existencialmente. A ideia
E o que vai permear as coisas é a ideia de que tudo é pelo homem, tudo é para o homem. E tudo tem um homem no centro, é para atender às suas necessidades, é para atender os seus propósitos e prazeres do seu coração. E a humanidade mergulhada nesse tipo de pensamento, então, de certa forma, busca a alegria em si mesma. E o grande problema é que nós acabamos, muitas vezes, sendo filhos do nosso tempo, não é? A igreja acaba refletindo o seu tempo, a sua época, e nós, querendo ou não querendo, somos, de muitas formas, influenciados por isso. E quando nós não nos vemos no centro, no lugar que nos disseram ser nosso por direito, então há uma crise. Há uma crise. E na mente do ser humano, não há como ter satisfação e alegria sem que suas vontades sejam plenamente atendidas, sem que aquilo que ele quer realizar, aquilo que ele quer fazer, seja aceito. E muitos cristãos, então, abandonam essa doutrina, ainda que a professem com os seus lábios, e passam a viver uma doutrina hedonista. E essa doutrina se firma na determinação do bem supremo, que é a realização da sua vontade, e a sua finalidade estar nisso, em ser atendido, e o fundamento da sua vida é ele ser atendido, a esposa atendê-lo, os filhos atendê-lo, o mundo atendê-lo. E esse tipo de pensamento permeia todos os ambientes, e esse é o grande problema. Famílias cristãs, famílias incrédulas, igrejas e cabarés, retiros de igreja e o galo da madrugada, sermões dominicais ou uma mensagem de autoajuda no centro espírita. Todos os lugares são permeados por esse tipo de pensamento. E aí eu quero pensar com você agora um segundo aspecto. Primeiro é que há um espírito do século e uma proposta de alegria numa autossatisfação nos seus prazeres que militam na sua carne. A segunda coisa é que a igreja humanista faz uma proposta também de alegria. E nós precisamos decidir e escolher que tipo de igreja nós seremos. Se uma igreja teocêntrica, cristocêntrica, firmada nas Escrituras, ou se uma igreja humanista. Percebam, irmãos, não basta estarmos sob uma bandeira que tem uma sarça ardente. Não basta. Não basta nós nos anunciarmos como reformados. Não basta nós fazermos uma profissão de fé. Não basta nós dizermos que temos símbolos de fé que conduzem o nosso pensamento. Não basta nós vestirmos uma roupagem externa. Não basta isso. Há muito mais para nós vivermos, a fim de que sejamos, então, verdadeiramente uma igreja bíblica, teocêntrica e cristocêntrica, e não uma igreja humanista. Rompermos com uma cultura, rompermos com ideias, com princípios que penetraram a nossa mente e que nos conduzem a uma vida semelhante à vida de quaisquer outros nesse mundo. Avaliemos. A nossa família é tão diferente da família do nosso vizinho? A maneira como nós e os nossos filhos se vestem é tão diferente? A maneira como eles são criados, os programas que eles assistem, o lazer que nós temos, as ideias que nos guiam são tão diferentes assim? A maneira como aplicamos os nossos recursos ou como gastamos o nosso tempo é tão diferente daquelas famílias do mundo? Eu arrisco dizer que não é não. Que nós nos parecemos mais do que deveríamos, sabe? E não há como falarmos de uma igreja cristocêntrica, uma igreja bíblica, uma igreja teocêntrica, sem nós falarmos de famílias que sejam bíblicas, teocêntricas e cristocêntricas. Não há como, porque a base da família, assim como a base da humanidade, de todo o resto, é a família. É a família. Claro, nos dias atuais não existem aquelas disciplinas que aqueles como eu,
pastor Marcelo, Ronaldo, Aristeu, aqueles, né, na casa dos 50 anos, eu não vou falar de Sóstenes não, porque aí eu vou ter que subir 10 anos, né? E aí nós estudamos lá, naquela época, lá nos anos 80, só já estava formado nessa época, nos anos 80, OSPB, lembra? Organização Social e Política Brasileira, né? E lá eu me lembro, no livro de OSPB, a família é a célula máter da sociedade. Lembram disso aí? Eu decorei, a célula máter da sociedade, mas não é apenas da sociedade humana, é da igreja, mas é de toda a humanidade. Não há, portanto, como nós falarmos numa humanidade saudável sem falarmos numa família saudável. Não há como nós falarmos numa igreja saudável sem falarmos em famílias dessa igreja que são saudáveis. E essas famílias saudáveis, ou essa sociedade saudável, ou essa igreja saudável, só o será a partir da compreensão daquilo que a palavra de Deus diz que ela é. E o que a guia são princípios bíblicos. É uma vida que se coloca para a glória de Deus, tendo Deus no centro. E a obra de Cristo como aquilo que o dignifica diante de Deus. Mas a igreja humanista é diferente. A igreja não deveria, irmãos, mas em muitos aspectos. E quando eu falo de igreja aqui, eu estou falando de nós. Estou falando das famílias, eu estou falando dos pais, dos maridos, dos filhos, viu, meninos? Vocês aí, crianças e adolescentes, estou falando de vocês também. Estou falando de homens de todas as idades, mulheres de todas as idades também, solteiros e casados, pais e filhos. Nós não deveríamos, mas em muitos aspectos, acabamos sucumbindo ao espírito do nosso tempo. Acabamos sucumbindo ao espírito do nosso tempo. Observe, o nosso tempo diz que ter filhos é algo bom ou algo ruim? É algo ruim, é algo penoso. Eu li uma publicação engraçada do Instagram, mas ao mesmo tempo trágica, hoje mesmo. E o rapaz dizia assim: a minha bisavó teve 8 filhos. A minha mãe teve 4 filhos, eu tive 2. A minha filha tem um gato e ele é castrado. Ou seja, nem gato vai sobrar. Observe, irmãos, se cada pessoa decidisse ter apenas um filho, a humanidade, ao longo do tempo, ela ia começar a diminuir. Sabe qual é a ideia aí? É uma ideia diabólica, porque o diabo, ele odeia a humanidade. Ele não ama a humanidade, ele odeia a humanidade. Porque simplesmente cada homem, cada mulher, ainda que sejam desviados da presença de Deus, eles ainda têm um tanto quanto da imagem de Deus em si. E o diabo, quando vê um homem e uma mulher, ele não suporta, porque ele vê a imagem de Deus estampada ali e ele quer destruí-la. O diabo odeia cada criança que nasce, cada gestação que inicia. Ele odeia cada óvulo que é fecundado. Ele odeia cada ventre aonde um óvulo nida e aonde o saco gestacional surge e ali o feto cresce. E por isso há essa filosofia diabólica da morte de crianças no ventre. E há uma filosofia diabólica de termos menos filhos. Isso é um fato. Porque a palavra de Deus diz exatamente o contrário, irmãos. Ou a palavra de Deus, ela se molda aos tempos. Não é? Veja como a coisa é sutil na mente da gente. Eu sou um tanto quanto diferente do rapaz do Instagram, né? A minha avó teve 14 filhos. A minha mãe teve 12 filhos. 2 filhos. E eu já tive 5. Não tive um e não tenho gato. Ainda bem, porque se eu tivesse, ele não seria castrado. E ele ia dar uma ninhada. E aí eu ia virar o velho dos gatos. E aí não ia dar certo. Conhece o velho dos gatos, né? Ou a minha mulher seria a velha das gatas, né? A velha dos gatos dentro de casa. Isso é meio complicado. Não. Nós precisamos, e parece-me, e isso é que dá muita alegria e satisfação, e dá, assim, esperança, e dá a ideia de que o Espírito de Deus está agindo no meio da sua igreja. É que uma chave está sendo virada.
E a geração que está vindo aí depois da minha geração, a geração que está compreendendo as coisas de modo diferente. E eles já vêm dizendo assim: eu quero ter tantos filhos quanto Deus me quiser dar. E eles já vêm confiando mais no Senhor. E eles vêm querendo viver uma vida bíblica, ainda que a sociedade inteira diga que isso é estranho. Quando eu ando no shopping com 5 filhos, nós nos sentimos seres em extinção que foram refeitos, né, como a Dolly, né, de alguma forma em laboratório. Porque é estranho, né? As pessoas, elas veem isso como algo assim, é quase um dinossauro andando no meio da rua, né? É bem desse jeito. Na igreja as coisas também são vistas assim. Mas, irmãos, o Senhor Deus, Ele é o Senhor que criou o mundo, mas não apenas criou o mundo, Ele criou a família e Ele deu ordem a essa família de que ela deveria ser fecunda, ela deveria multiplicar a imagem de Deus na terra. E essa imagem, ela é multiplicada por meio de filhos. O principal meio pelo qual a igreja de Cristo sempre cresceu foi a geração de filhos. Quer sejam genéticos, quer sejam espirituais, e filhos genéticos não deixam de ser espirituais. Mas a forma como a igreja veterotestamentária do Antigo Testamento cresceu foi assim. Não foi através do proselitismo, foi através da geração de filhos. E deixa eu dizer, a maneira como o islamismo cresce, e já se estima que seja de 1,2 bilhão a 1,5 bilhão muçulmanos no mundo, é através de filhos. O catolicismo no mundo tem 1,2 bilhão fiéis. O islamismo já é maior do que o catolicismo. O cristianismo só não é menor que o catolicismo se nós contarmos aí os protestantes junto com os católicos. Aí nós ainda somos um pouquinho maiores. Mas logo, logo, se nós não virarmos a chave, o mundo será do Islã. Humanamente falando, porque no final das contas, como diz Davi na sua oração, o poder é do Senhor, a grandeza é do Senhor, a honra é do Senhor, a vitória é do Senhor e a majestade é do Senhor. Mas há uma responsabilidade que recai sobre nós. O Senhor Deus, nessa igreja humanista, irmãos, é reduzido a uma força que deve atender às minhas exigências. O Evangelho se torna um manual, tipo o segredo, para uma vida de sucesso diante dos homens. A Bíblia se torna um tipo de manual de autoajuda, ou então um patuá, um pé de coelho. Ou o culto se torna uma terapia coletiva, ou então um momento de extravasar as emoções. Você percebe que eu não estou inventando as coisas, essa pintura, ou veja só, o Evangelho se torna um manual, Deus se torna, na realidade, alguém para atender minhas exigências, o Evangelho se torna um manual, a Bíblia se torna autoajuda, ou então um patuá, e o culto se torna uma terapia coletiva, um momento de extravasar as emoções. É o que nós vemos nos nossos dias ou não? É o que nós vemos de modo geral. Nesse ambiente surge, então, a proposta de culto terapêutico, de igreja emergente, relevante, bem como a ideia do evangelho da prosperidade, né? Onde o evangelho nos leva, de fato, à alegria. Mas essa alegria, ela se mede pelo prazer que nós temos através de uma prosperidade aqui diante dos olhos dos homens. Esse é um evangelho que não é evangelho da palavra de Deus. É um falso evangelho. E não há nada novo embaixo do sol, porque no Novo Testamento havia todo um falso evangelho também sendo anunciado, e os apóstolos confrontaram esse falso evangelho. Talvez o que nos falte é confrontar o falso evangelho nos nossos dias, ao invés de tomarmos a face dele. Tomarmos a face dele. Irmãos, isso é uma grande responsabilidade. E veja, nenhum de nós que se posiciona para denunciar o falso evangelho vai ser bem visto. Vai ser bem visto. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós vamos ser vistos como intransigentes.
Eu vou citar aqui para vocês o que eu sei que dizem a meu respeito, tá? Nós vamos ser vistos como intransigentes. Nós vamos ser vistos como radicais. Nós vamos ser vistos como pessoas que querem aparecer. Nós vamos ser vistos como pessoas atrasadas. Nós vamos ser vistos como pessoas que não têm a capacidade de dialogar com a cultura. Não, vou dialogar com cultura coisa nenhuma, vou confrontá-la com a verdadeira cultura da palavra de Deus. Com pessoas, vão dizer assim, esse cara não ama a evangelização. Já ouviu isso, Marcelo? Né? Uma das igrejas que mais investe em missões e evangelismo é a nossa, a igreja de Boa Viagem. Né? Ele odeia crianças, mas eu tenho 5 filhos. Veja, há anos atrás, quando eu assumi aqui, lembra disso? Teve gente que saiu aqui da igreja dizendo que eu odiava crianças. Naquela época eu já tinha 4. Né? Disseram que eu ia acabar com o departamento infantil. Lembra disso? Ele não gosta de música. Vai ver meu Spotify. Tá lá. Não vou nem dizer o que eu ouço, para não escandalizar vocês. Mas as coisas, elas têm o seu devido lugar e o seu devido momento. E a igreja, ela precisa caminhar segundo a palavra de Deus nos diz. Eu posso ouvir lá, não ouço não, mas eu posso ouvir lá raridade, né? Tomando banho e chorando com sabão que caiu dentro do olho. Mas entre ouvir isso, tomando banho, e ouvir isso, ou tocar isso na igreja, tem um abismo gigante, né? Tem um abismo gigante. Eu posso ouvir, né, aquela como é? Remove a minha pedra, como é que é? É de Aline? Milagre, né? Eu posso ouvir, normalmente eu ouço quando passa o carro do ovo, aí ele toca essa música. Olha o ovo, o carro do ovo chegou. Tal. Não tem problema nenhum. Mas entre ouvir no carro do ovo e tocar na igreja é uma diferença, né? Há questões que nós começamos a denunciar como o tempo que foi abraçado pela igreja. E a gente vai ser julgado por isso. E eu digo a você, irmão, assuma a sua postura como profeta na sua geração. Pague o preço. Os profetas que vieram antes de nós foram cerrados ao meio. Que Deus tenha misericórdia. Uns perderam a cabeça. Que Deus tenha misericórdia. Outros foram lançados em buracos. Eu não estou querendo de assustar nem de fazer correr. Eu estou querendo dizer, e nós estamos pensando sobre isso, né? Que há alegria no meio da provação. Se nós nos posicionarmos contra esse estado de coisas, nós vamos enfrentar exatamente a provação. Nós vamos enfrentar exatamente a luta. Mas é no meio da provação e na luta, por causa da fidelidade, que nós vamos experimentar uma alegria indizível. Ao passo que a alegria em decorrência da infidelidade, ela é passageira e o seu final é amargo e mortal. Nós precisamos avaliar isso. É chegado um tempo em que nós precisamos nos posicionar como pais, como homens, como filhos. Você perceba, uma das grandes crises que nós temos na igreja, sabe qual é, irmãos? A falta de homens maduros na fé. A falta de homens preparados para serem líderes na igreja. A falta de homens preparados para serem maduros. Jovens que deixem de ser meninos para se tornarem homens e assumirem uma casa. Jovens que assumam o seu papel de seriedade no mundo e pare de jogar videogame. E vá para a batalha. E assuma o compromisso da provação. O compromisso da fidelidade no meio da dor, da luta, da guerra. Com contentamento e com satisfação no Senhor. Nós precisamos nos preparar para isso. Em terceiro e último lugar, a alegria humanista e sua proposta é de uma alegria imediata. Esse é um ponto difícil, irmãos, para nós. Nós iniciamos os nossos estudos com o pastor Augusto, tratando da esperança em meio à aflição.
E observe, lá em Romanos 5:3, Paulo nos diz que nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a provação produz perseverança. Perseverança. Tiago, quando escreve a sua carta, ele diz a mesma verdade. Ele fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, veja, tende por motivo de toda, esse cara não é normal não, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele diz que nós devemos ter alegria, nos alegrarmos por passarmos por várias provações. Por várias provações. Mas essas provações são nesse sentido. As provações dos fiéis. Porque, irmãos, existem dores que nós enfrentamos que não são propriamente provações. E nós precisamos fazer uma divisão entre o que é e o que não é. Nós enfrentamos dores, muitas vezes, por causa do nosso próprio pecado e infidelidade. Isso não é provação. Isso é correção. Isso é consequência. Não é provação. A provação que os santos passam, ela vem sobre eles ainda que eles estejam fazendo tudo certo. Ainda que eles estejam se santificando, ainda que eles estejam se colocando diante de Deus, dependentes dele, ainda que eles estejam derramando seus corações diante do Senhor, ainda que sejam homens que estejam lutando por sua família para refletir em Cristo no seu agir, ainda que sejam mulheres que amam os seus maridos como amam ao Senhor e são ajudadoras fiéis, ainda que sejamos filhos que honrem aos pais, tendo nos pais aquela autoridade que o Senhor lhes deu, ainda que façamos tudo isso, ainda assim, quando vem a aprovação, aí sim a aprovação. Essa é a aprovação que produz a alegria. O resto é consequência do nosso próprio pecado. Ele também deve produzir alegria, ainda que produza tristeza. Deve produzir tristeza porque caímos, porque pecamos, porque nós atacamos a santidade do nosso Senhor e erramos o alvo, mas também produz alegria porque quando Ele nos corrige, nós entendemos que Ele é Pai e nós somos filhos. Porque o Senhor Deus, como Pai, corrige os filhos a quem Ele ama. E quando somos corrigidos pelo Senhor no meio dos nossos pecados, nós vemos o amor gracioso de Deus. Em primeiro lugar, porque Ele não nos trata como nós merecemos ser tratados. A sua correção é graciosa. Ele nos dá um perdão que nós não merecemos. Mas a sua correção também é misericordiosa. Nós deveríamos ser consumidos por sua santidade. E ainda assim Ele nos chama de filhos e Ele nos trata com bondade quando nós não merecemos ser tratados com bondade. Deveríamos receber o fogo do inferno, mas não recebemos. Ele nos trata com grande misericórdia. Mas observe, Paulo e Tiago falam que a aprovação produz perseverança. Então essa é a verdade que nós devemos ter em mente diante das dificuldades. Ela produz perseverança. Agora observe, ao falar de perseverança, a gente está falando exatamente o contrário do que o mundo prega e do que uma igreja humanista prega. O imediatismo, ou seja, o resultado imediato, atendendo os nossos desejos e as nossas vontades. Porque perseverança é algo que vai produzir alegria ou satisfação no nosso coração por causa de uma esperança que nós temos. Nós perseveramos porque nós temos um alvo que nos foi apresentado. Cristo, a vida eterna, as promessas de Deus. Isso não é imediato porque a esperança é o resultado de quem espera alguma coisa. E se eu espero algo, eu tenho esperança, mas como é difícil esperarmos. Porque nós queremos, experimente dizer para o seu filho pequeno, para ele esperar o momento certo de ter aquilo que ele quer. Gabriel costuma na segunda-feira de manhã dizer assim: papai, vamos comprar um Hot Wheels para mim hoje. E o Hot Wheels é baratinho. Aí eu digo, hoje não dá, ou dá, e aí a crise se estabelece, né? Quando eu digo dá, eles agora, diz, não, mais tarde. Mas eu quero agora.
até ele se acalmar e entender que é mais tarde, é uma luta. Nós somos imediatistas, isso está em nós. Mas a palavra de Deus nos ensina a esperar, e nessa esperança irmos perseverantes. Os crentes no Senhor Jesus, eles não são imediatistas, eles na realidade aguardam um reino que está chegando. E na realidade, irmãos, o imediatismo acaba com a esperança. Por isso, é contrário ao Evangelho e contra a pessoa bendita do Senhor. O imediatismo acaba com a esperança, porque não se espera nada no imediatismo. Não tem fila. É rápido. É imediato. A tribulação, portanto, é um instrumento que testa o meu coração e o ajusta quanto aos meus desejos. Imagine que o nosso coração seja uma máquina em que o Espírito Santo está calibrando ele. Ele calibra no meio de uma força e de uma pressão, que é a aprovação. Ele calibra esse nosso coração, os nossos desejos, ao coração de Cristo. E é como afinarmos a corda de um violão. E às vezes a gente vai e a gente parte a corda. O Espírito Santo não, ele sabe a medida exata. E nenhuma corda se parte, Cláudio, com o Espírito Santo. A gente não perde nenhuma corda. Ele não perde nenhum daqueles que foram dados a ele para serem calibrados. Ele ajusta na tonalidade certa. E ele tem ouvido absoluto. Ele não precisa nem de diapasão para isso. A tribulação, portanto, é esse instrumento, essa pressão no qual nós somos forjados. Eu sou afligido e quero uma solução imediata. No entanto, eu me recordo das palavras do Mestre. Tende bom ânimo, eu venci. Vocês também vencerão. Isso deve me encher de esperança. E a gente pode lembrar dos grandes homens de Deus, em meio à provação. E o como eles foram calibrados, e o como eles aprenderam a esperar. Vamos lembrar de alguns? Noé. Esperou quantos anos até aquilo que Deus disse que ia acontecer, enquanto era ridicularizado? 120. 120 anos. Construindo uma arca. E todo dia passava seu Joaquim. Ele dizia, Noé, tu és um besta. Passava a Dona Maria. Noé, tu está perdendo teu tempo. Dona Candinha ia para a janela da praça e dizia, o velho doido continua construindo a arca. E ele continuou perseverando. Porque ele tinha, de vez em quando, uma gota que caía do céu e ele dizia, opa. Irmãos, nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido na terra. Subia um orvalho de madrugada e regava a terra. Não chovia. Era uma outra época. O globo estava funcionando de outro jeito. Adalto Lourenço tem uma tese, não é, de que a partir, e na realidade um gráfico, ele mostra esse gráfico, eu acredito no que ele diz, inclusive por causa disso, da diminuição da idade dos seres humanos a partir do dilúvio. Até o dilúvio os homens viviam centenas de anos. Depois do dilúvio, essa idade vai caindo até que ele chega na idade que nós vivemos hoje. E ele alega que esse dilúvio global, ele espalhou enfermidades, até porque a terra se encheu de cadáveres. E esses cadáveres apodreceram. E enfermidades se espalharam. E a idade humana, ela foi desabando. Ela foi desabando. Mas esse não é o nosso assunto. O fato é que Noé perseverou, porque ele esperava aquilo que Deus havia dito a ele. E isso no meio, certamente, de muita aprovação. E Abraão? Deus prometeu a ele um filho, numa idade que não dava mais para ter filho. Ele disse para ele que ia mostrar uma terra. E ele chega na terra, mas continua peregrinando. Abraão falha. Tem um momento que ele não confia em Deus e ele vai e quer resolver o problema com as suas próprias mãos e dá ruim. Nasce Ismael. Ismael estava soltando bomba ontem no seu irmão Israel, ou Isaac. Ismael estava jogando, né? Pedrinha em Isaac. É interessante porque
O texto já dá essa compreensão. Depois de uma certa idade, Isaac está ainda pequeno e Ismael tá maiorzinho. O que é que Ismael faz com Isaac? Meio que maltrata Isaac. E Sara vê isso e diz: cara, esse menino aqui não, pode esse menino para fora, Abraão. E Abraão, como era, assim como Adão, muito obediente à sua mulher, bota Ismael para fora, né? É assim que funciona. Bom, Deus age em meio aos nossos pecados, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Jacó, José, Davi, Isaías perseverou numa pregação por 40 anos. Pense no ministério abençoado. Pense no ministério de sucesso. A igreja de Isaías só tinha um membro, ele mesmo. Não tinha mais ninguém. Que situação, hein? Pregou 40 anos e pregou com poder. Ninguém se converteu. Ninguém se converteu. 40 anos de ministério. Mas ele continuou pregando. E é um profeta extraordinário por causa da sua fidelidade, ainda que não houvesse um resultado visível aos seus olhos. E Daniel permaneceu firme no Senhor, ainda que houvesse provações com leões com bocas abertas. Neemias, que vai cumprir sua missão em Jerusalém, mesmo que cercado por inimigos. Tobias, Gesem, Sambalate, tudo nome de demônio. Estava ao redor de Neemias, enchendo a paciência dele. Mas ele continuava perseverando. E Paulo, apedrejado quase até a morte, se levanta para pregar o evangelho. Pedro e João, diante do Sinédrio em Jerusalém, sendo ameaçados: calem a boca, calem a boca. E eles saem dali e continuam pregando o evangelho. Estevão, sendo apedrejado, e enquanto as pedras vêm, ele declara um louvor a Deus. Todos mantiveram viva a esperança. Essa esperança sempre produz perseverança. E esse é o conceito de perseverança. Permanecer, ficar embaixo, estar paciente enquanto espera, manter-se, ter tolerância em meio às suas próprias dores, estar com os pés no chão, não retroceder. Não retroceder. Irmãos, finalmente, nós precisamos reavaliar nossos conceitos como homens que devem guiar a família, como meninos, adolescentes e jovens que hão de se casar e que precisam já, no tempo em que vocês estão, mesmo solteiros, exercerem uma liderança para a glória de Deus onde estão. Nós precisamos reavaliar o nosso conceito. Que lugar nós ocupamos na vida? Nós estamos vivendo como quaisquer outros? Ou nós ocupamos o lugar de profetas na nossa geração? O que estamos buscando? Atendermos os nossos próprios prazeres, como quem está no centro do universo? Ou a glória de Deus, entendendo que Ele é o motivo da nossa vida? O que nós desejamos? Esperamos algo ou nós somos apenas imediatistas? Quem é Deus para nós e quem nós somos diante dos nossos próprios olhos? Qual é o lugar da aprovação em minha vida? O que é que eu faço? Como eu reajo? A quem eu busco? Com quem eu converso quando enfrento uma aprovação? Isso reflete o que eu busco. Precisamos, irmãos, equilibrar nossa alma na balança da palavra de Deus. Nela, nós veremos para onde o nosso coração se inclina. Se há esperança ou desesperança. No próximo encontro, a gente vai tratar melhor como a aprovação produz esperança nos crentes e como nós podemos experimentar alegria no meio da aflição. Que Deus nos ajude até lá. Amém. Vamos orar. Pedir a Davi, pode vir orar por nós.